Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar para você sobre esse período que a gente está vivendo agora. É um período da janela eleitoral, a janela partidária está aberta e também tem um prazo aí de desincompatibilização que vem por aí, que dura até o dia 4 de abril. Então, quem vai disputar outro cargo, vai disputar um cargo que não seja o que ocupa atualmente, e um cargo eletivo, precisa se desincompatibilizar. Por exemplo, João Campos precisa deixar a prefeitura para poder ser candidato ao governo do estado, ele precisa renunciar à prefeitura. Isso acontece também com quem é ministro, precisa renunciar ao cargo para poder ser candidato novamente. Então, você tem esse prazo que vai ser agora. Esse prazo de desincompatibilização vai ser agora e vai até o dia 4, já está acontecendo e vai até o dia 4 de abril. A janela partidária é talvez nesse momento o mais complicado também, porque a janela partidária ela tem, já foi aberta, ela tem um mês mais ou menos, e ela vai até o dia 4 de abril também. Ela foi aberta ali no dia 3, 4, vai também até o dia 4 de abril. E nesse período, tudo que precisa se resolver tem que ser resolvido. Então você não pode trocar de partido depois desse período. Você não pode se desincompatibilizar depois desse período. E se isso acontecer, você não vai poder ser candidato. Então esse é um momento de muita definição e de muito jogo. E é por isso que tem tanta mudança, e é por isso que todo dia tem alguma novidade, todo dia tem alguma coisa que acontece e que transforma completamente o cenário. E é isso que a gente está vivendo agora. Você tem em Pernambuco Raquel Lira, que de repente acelerou as coisas, acelerou a política, e ela está agora tendo conversas, inclusive, com Marília Reis. Então a possibilidade de Marília Reis, que estava o tempo todo ali com João Campos, ser candidata ao Senado na chapa de Raquel, existe. Você tem a possibilidade de Silvio Costa Filho, que estava o tempo todo com João Campos, de repente ele ser candidato na chapa de Raquel. Essa possibilidade existe também. Você tem algumas definições que estão sendo feitas, ao mesmo tempo Eduardo da Fonte estava o tempo todo ali com Raquel Lira, e ele pode ser candidato na chapa de João Campos. Então, esse troca-troca, essa confusão que acontece é por causa do período agora da janela partidária. E por que as pessoas mudam tanto? Por que as pessoas refazem os seus cálculos o tempo todo? Tem uma frase maravilhosa de um ex-governador de Pernambuco, do ex-governador Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães tem essa frase é repetida por muita gente até hoje. Ele dizia o seguinte: em política, o feio é perder. Em política, o feio é perder. Essa frase, ela diz tudo desse momento que a gente está vivendo agora. Em política, o feio é perder. Então, só é feio perder. Não é feio você se juntar com o seu inimigo, você fazer as pazes com quem você brigou a vida toda. Não é feio você brigar com quem você foi amigo a vida toda. Nada é feio em política. A única coisa que é feia em política é perder. Essa é uma frase de Agamenon Magalhães e que é seguida à risca pelos políticos hoje em dia, naturalmente. Então, o que é que está em jogo nesse momento? Perder. Ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar, só que não tem espaço para todo mundo, não tem vaga para todo mundo. Então, precisa desse jogo, precisa desse xadrez. Você tem, por exemplo, agora a Terezinha Nunes, que faz parte da bancada, jornalista Terezinha Nunes, faz parte da bancada do Passando a Limpo na Rádio Jornal. Ela trouxe uma informação nessa quinta-feira que fala muito sobre isso. Diz que o PT tinha marcado para o dia 28 de março, ou seja, antes do prazo da desincompatibilização do João Campos, tinha marcado de anunciar o apoio a João Campos no dia 28 de março. E aí o PT já foi avisar João Campos que não vai decidir até o dia 28 não, que vai demorar mais e que depois diz quando é que vai decidir se vai apoiar João Campos ou não e como é que vai ser esse apoio. Então ainda não foi definido e não será no prazo que foi dado inicialmente. E por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque
o PT está recalculando tudo. Os cenários vão mudando, e quando o cenário muda, você tem que mudar também o seu planejamento. Então, o cenário era de Marília Reis não ser candidata ao Senado. De repente ela vai para o PDT e resolve que vai ser candidata ao Senado. De repente ela não tem espaço, não encontra espaço na chapa com João Campos, exatamente por causa do PT, e resolve que vai conversar com Raquel Lira, e pode ser candidata na chapa de Raquel Lira. E aí o PT pode se prejudicar por conta disso. A Marília Reis, ela hoje lidera as pesquisas para o Senado. Ela tem 15 pontos, pelo menos 15 pontos, na frente de todos os outros candidatos, inclusive de Humberto Costa, do PT. Então a possibilidade de ela acabar tirando votos de Humberto Costa e Humberto Costa não se eleger é razoável. Como existe essa razoável possibilidade, o PT tem que refazer os cálculos. Vale a pena realmente ficar ali com João Campos? Vale a pena esse apoio? Tem como declarar esse apoio antes? E também tem outra coisa. Declarar o apoio no dia 28 de março significa dar a João Campos essa segurança de que vai apoiá-lo, o PT no caso, não Lula, mas o PT, mas dar essa segurança de que vai apoiá-lo pelo menos 7 dias antes do prazo que o João Campos tem para se desincompatibilizar ou não, para decidir se é candidato ou não. Dar esse espaço de uma semana para João Campos pode acabar prejudicando o PT. E por que eu digo isso? Porque o que é que pode acontecer? E é por isso que o PT está preocupado também. Imagine se o PT apoia João Campos, diz que vai apoiar João Campos, vai estar com João Campos na chapa, garante esse apoio, e no dia 4 de abril João Campos diz que não é mais candidato. Como é que fica o PT? Fica numa situação difícil. Todo mundo que fez acordos com João vai ficar em situação difícil. E aí entra o grande problema dessa grande dificuldade que o João Campos, o próprio João Campos criou para ele nessa eleição, que é ter feito acordos com gente demais. Ele fez muito acordo, ele se aproximou de gente demais, querendo mostrar força, querendo mostrar que existia uma união, uma força contra a governadora Raquel Lira. Ele saiu agregando todo mundo que ele encontrava pela frente de liderança política. Só que chega um ponto que as vagas são escassas, ele não tem como colocar todo mundo na chapa. Então, se você faz acordo com 20 e você só tem 3 vagas, você vai deixar 17 com raiva. Você vai deixar 17 chateados com você. E sabe qual é o grande problema? E aí entra uma outra frase famosa da política, é assim: em política, a última raiva é a que vale. É só a última raiva que vale. Então, o João Campos ele está fazendo todas essas pessoas ficarem chateadas com ele, por último, exatamente no momento em que estão se formando as chapas. Esse foi o grande erro até agora também do João Campos. Além da antecipação de campanha, além da antecipação dessas negociações, dessas conversas. Então, você tem agora esse período, o calendário atrapalha bastante e o prefeito João Campos terá cada vez mais dificuldade para organizar e reequilibrar o seu palanque, o seu grupo. Não é algo fácil de se resolver em menos de 3 semanas, praticamente, que é o tempo que falta para o fim da janela partidária e também para o fim do prazo para desincompatibilização de cargos. Vamos ver o que é que ele vai fazer, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para lá. Muita mudança ainda vai ocorrer. Vamos em frente. Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.